Romanos 12. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, enquanto os irmãos vão procurando, eu estou orando. Deus, eu te agradeço por essa noite, Pai. Te agradeço por cada um que está aqui neste lugar, ó Deus. Te agradeço, ó Pai, porque eu creio que o Senhor já se faz presente aqui, ó Pai, que o Senhor está sobre cada coração, Pai, sondando cada coração, Pai, e eu creio que o Senhor vai falar conosco nessa noite, ó Pai. Eu creio que o Senhor tem algo para fazer na minha vida e na vida dos meus irmãos aqui neste lugar, ó Pai. Conduza, ó Pai, essa palavra, ó Pai. Conduza aquilo que vai ser dito, ó Pai. Que o Senhor possa crescer neste lugar, ó Deus, para que nós possamos sair daqui transformados, ó Pai. Para que nós possamos sair daqui, ó Pai, pessoas cheias do Teu Espírito, ó Deus. É o que eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Romanos 12 fala assim: sacrifícios vivos. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amodem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não exercem todas as mesmas funções. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. E se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Amém? Irmãos, a carta aos Romanos é uma apresentação mais organizada e completa da mensagem do Evangelho na Bíblia. Paulo ansiava falar para os romanos, ele queria muito ir e dizer e anunciar o Evangelho. E ele vai na sua terceira viagem missionária a Roma. E quando ele vai falar aos romanos, ele dá assim uma aula completa do que era o Evangelho. Ele trabalha todos os pontos. Ele fala sobre a graça, ele fala sobre a fé, ele fala sobre a justificação, ele fala sobre a justiça, ele fala sobre o amor, ele fala sobre a submissão à autoridade, todos os pontos necessários para que nós possamos conhecer o Evangelho foi citado nessa carta. E um ponto que me chamou a atenção foi em Romanos 12, no versículo 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Isso ele fala da igreja. Cada membro está ligado a um todo. Todos nós estamos ligados de alguma forma ao corpo de Cristo. A igreja, quando ele fala aqui, é de uma forma geral. Não isso engloba todas as denominações. Nós somos um só corpo. O corpo de Cristo, a noiva de Cristo. E quando Paulo estava ali pregando, ele estava falando para judeus e gentios e tentando mostrar para eles que eles eram um só. Quando você aceitava Cristo, quando você colocava Ele como Senhor e Salvador, você se transformava em um só. E trazendo para os dias de hoje, nós já ouvimos essa palavra mais de 100 vezes. Quem tem o costume de ir à igreja, estar na igreja, estar congregando, já cansou de ouvir. Nós somos o corpo de Cristo, nós estamos ligados. Só que algo que vem no meu coração é uma igreja anestesiada
não tem sensibilidade. E eu fiquei pensando nesse ponto do corpo. Alguém que já tomou anestesia? Nem que for para arrancar um dente, né, fazer uma coisa mais leve, a gente já tomou anestesia. Você já percebeu como é que é esquisita a anestesia? Gente, uma vez eu fui no dentista, tomei anestesia e eu gosto muito de tomar coca, né? Saí de lá, você espera um pouquinho, né, para comer, aquela coisa toda, mas eu falei assim, eu vou tomar uma coca. E eu derramei a coca todinha assim na blusa, porque eu não estava sentindo esse lado, eu não sei o que eu arrumei, eu virei assim, ó, e a latinha foi escorrendo. E eu não senti, mas a outra parte do meu corpo sentiu. E para exemplificar melhor, eu queria chamar o pastor Jaime e a irmã Eliá aqui na frente. Quero trazer na prática para os irmãos como funciona essa questão de sentir. Tá? Nós vamos fazer 2 papéis diferentes aqui, vocês vão me entender. Pastor, sentiu? Doeu? Doeu. Sentiu? Senti. Não, Carinho. Carinho. Sabe que isso é burro? Você é inteligente, você é muito inteligente. Sabia que você é idiota? Não, você é muito inteligente e sábio. Sabia que você não serve para nada? Não, você serve muito. Engraçado, né? São 2 vozes, são 2 situações diferentes. Mas ele está sentindo ambas, não está? No corpo de Cristo existe isso. Tem pessoas que batem, mas tem pessoas que sabem dar carinho. Tem pessoas que xingam, mas tem pessoas que sabem elogiar. Tem pessoas que procuram o pior da pessoa, ou tentam impor na pessoa o pior possível, mas tem pessoas que estão ali para falar, não, ele não tem razão não, ele está falando errado. Só que existe um problema, irmãos. Coloquei para mim. Às vezes a gente cansa de apanhar. A gente cansa de sofrer. A gente cansa de dar ouvidos às pessoas, a sentir aquilo que nos machuca. E nós vivemos em uma geração que não está disposta ao sacrifício. Você está vendo alguma coisa aí, pastor? Você está ouvindo alguma coisa, pastor? A gente continua xingando, as pessoas continuam sacrificando, as pessoas continuam jogando, mas ainda tem pessoas que estão ali dispostas a fazer o melhor, a fazer o certo, que é a função do corpo de Cristo, mas ainda há pessoas que continuam fazendo o pior. Só que o pastor Jaime está anestesiado, ele decidiu que ele não vai ouvir, ele decidiu que ele não vai ver, e ele decidiu que ele não vai falar. E esse é o perigo. Esse é o perigo da anestesia. Nós, como corpo de Cristo, como parte do corpo de Cristo, não podemos viver anestesiado dentro da igreja, dentro de casa, aonde nós estamos. Nós, como parte do corpo, não podemos viver anestesiado, tapando os nossos ouvidos para aquilo que está acontecendo. Você está ouvindo o pau quebrando dentro da sua casa, o que as pessoas estão falando do seu filho, do seu marido, do sua esposa, você não quer saber. Eu vou sentar no meu banco no domingo, na quarta, no culto que seja, vou levantar, vou cumprimentar os meus irmãos, receber minha oração, minha bênção apostólica e vou embora para minha casa. As coisas estão acontecendo, os pecados estão acontecendo na sua frente, dentro do seu lar, dentro da igreja. Eu não vou me envolver. Fulano é problemático demais. Todo mundo já falou com fulano, todo mundo já falou com ciclano. Eu vou evitar o conflito. Não quero ter conflito com ninguém dentro da igreja. Não quero ter problema com ninguém dentro da igreja. Problema é daquele dedão. Alguém aqui já perdeu algum membro do corpo? Corpo físico.
Já teve que amputar alguma coisa? Tira o dedão do pé para você ver. Meu tio teve um acidente ano passado e ele perdeu o dedão. E ele vai precisar fazer fisioterapia para acostumar, porque o dedão do pé ajuda a firmar o corpo. Na hora que você vai andar, você tem necessidade dele. E a gente acha que um dedo não faz diferença nenhuma. Já viu o polegar? O que diferencia a gente a muitos animais é o polegar. Eu consigo pegar água tranquilamente. Manda o cachorro pegar essa água com a pata. Ele não vai pegar. Tanto que o macaco é o que mais assemelha a gente em relação a essa questão funcional, porque ele tem o polegar. A igreja precisa de tudo. Paulo deixa bem claro que são diferentes dons. Imagina uma igreja que não ora, já morreu. Imagina uma igreja que não há nenhuma profecia, por que o dom não manifesta mais? Imagina uma igreja que não é limpa. Quem queria sentar numa cadeira ou pisar nesse chão ou deixar o menino? Eu tenho menino pequeno, ele roda, ele gira, parece uma Blade no meio da igreja. Quem ia deixar o filho dessa forma aqui? Ou ia querer sentar numa cadeira suja, ou usar um banheiro sujo, se não tivesse alguém com um dom e com a disposição de vir aqui limpar, de vir aqui e deixar tudo bonito? Como é que vocês iam ler, acompanhar aqui, se não tivesse alguém lá na frente? Olha lá na frente para mim, gente, desculpa. Lá atrás, colocando aqui no telão. Como é que a live ia acontecer se não tivesse ninguém? Como é que eu ia estar falando nesse microfone se não tivesse ninguém na mesa de som? Como é que o louvor ia acontecer se ninguém tivesse na disposição? Existem os dons. Cada um faça com o dom que tem. Mas aí a pessoa tem um dom assim, e ela está anestesiada. Eu não vou fazer. Cansei. Não vou chegar uma hora mais cedo. Não vou ensaiar dia de semana. Eu não vou me preparar para fazer palavra nenhuma. Eu não vou fazer nada, eu estou cansado, é só eu. E realmente, irmãos, tem hora que é cansativo. Quando você pega as pessoas que estão trabalhando efetivamente na igreja, impressionante a gente falar que 20% da igreja trabalha e o restante não. Nossa, você está falando aí bobagem. Não, eu falo do cansaço mesmo, da disposição de estar aqui antes. Se você perguntar às lideranças dos departamentos, você tem alguém em mente que você pode entregar o ministério? A maioria não tem. E não é porque não quer preparar ou não tem capacidade de preparar, é porque as pessoas não estão dispostas a trabalhar. Querem ser membro, querem fazer parte do corpo, mas quer ser uma peça que não precisa usar, quer ser um cabelo, corta e joga para lá. Quer ser uma unha que pode cortar e jogar para lá, mas você não é, você é uma parte vital, seja qual for. Você é uma parte essencial, seja qual for. E a gente começa a aprender a ficar anestesiado. Ô, irmãos, quem aqui já tomou anestesia geral? Quem tomou anestesia geral sabe. O que você lembra durante a anestesia? Nada. Anestesia geral é uma questão tão profunda que é necessário uma ventilação mecânica, é necessário oxigênio para o paciente, porque o cérebro desliga de tal forma que ele perde a capacidade de respirar. Imagina uma igreja vivendo em uma anestesia geral. Quem é ela, irmãos? Uma igreja que desistiu, uma igreja que não conhece a palavra do Senhor, uma igreja que desiste de se aprofundar, desiste de orar, desiste de fazer, de entregar, de cuidar, de abraçar as pessoas. Se você pegar uma pessoa que tomou uma anestesia geral, se ela for abusada, ela não sabe. Uma igreja que decide ficar em uma anestesia geral, uma pessoa que decide, ela vai ser abusada. Vai entrar pessoas dentro desse templo e vai falar o que não deve, vai ensinar o que não deve, porque é uma igreja que está em inércia, é uma igreja que não tem coragem de se levantar, porque a igreja não é esse templo, é você, sou eu. Se não tiver ninguém aqui, não existe igreja. Se esse grupo não estiver aqui, não existe nada. E se a igreja não se levanta, ela não aponta o erro e fala, isso não é de acordo com a Bíblia, isso não é de acordo com as escrituras sagradas, está errado. Ela se anestesia para aquele problema e larga para lá. Nós não podemos viver dessa forma. Ah, mas José, não, você está sendo radical. É isso que acontece. Irmãos, se você tomar anestesia local,
É só naquela região. Você vai passar a mão ali, você não vai sentir. O que nós estávamos mostrando aqui com o pastor Jaime e a irmã Liá é o seguinte: da mesma forma que você não sente alguém te xingando, alguém te batendo, alguém fazendo você se esforçar de uma forma que está te machucando, você não é sensível para o toque, para o amor, para ouvir. Você não tem capacidade de ouvir a voz do Senhor. Sensibilidade. Uma pessoa anestesiada não é sensível, não sabe discernir a voz do Senhor, não consegue entender a voz do Senhor. Se você resolveu que vai ficar parado, inércio, igual quando você tivesse tomado algo, como é que você vai ouvir a voz de Deus? Como? Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, não pelas obras, mas tem que ter obras, tem que trabalhar, nós temos que fazer algo. Como eu vou ver uma parte do meu corpo sendo machucada, sendo flagelada, sendo arrancada e eu não vou fazer nada? Como eu posso dizer que eu faço parte do corpo? Quando eu falo da anestesia local, é isso, irmãos. Você sabe que o seu dedão está anestesiado, você tem consciência. E a igreja, quando um ou dois acha que tem que ficar anestesiado, ele está sendo consciente com os problemas, ele está sendo consciente com aquele que está passando necessidade, ele está sendo consciente com aquele que está chorando, prostrado, ele está sendo consciente com aquele que não está conseguindo se derramar mais, ele está consciente com aquele que está sofrendo, ele está consciente com o pecado que está acontecendo, ele está sendo consciente com todos os problemas e fica parado ali da mesma forma, porque é insensível, porque não é mais tocado e não sente mais nada, seja um carinho, seja um amor, seja um tapa, seja o que for. Só que a gente tem que ter cuidado, porque geralmente quando nós tomamos uma anestesia local, é porque o lugar que precisa ser trabalhado é aquele. A anestesia local serve para trabalhar aquele lugar, não os outros, senão seria geral. Cuidado. Se você decidiu que não vai fazer mais nada, que não vai sofrer, eu não quero sofrer, eu não quero cansar, eu não quero trabalhar, eu não quero gastar meu tempo, cuidado. Talvez a anestesia está em você porque você precisa ser trabalhado. Só que existe um pós-operatório que também traz dor. O pós-operatório traz dor. É melhor você ser trabalhado. É melhor você ouvir alguém, você entender aquilo que o pastor está falando, seu líder, seu amigo, seu companheiro de igreja. Leais são as feridas feitas por amigos verdadeiros. É melhor eu chegar, falar algo, te machucar, mas que seja algo realmente bíblico, que seja algo real, e você ouvir aquilo e trabalhar aquilo, que você pegar um pós-operatório. Imagina você ter que se readaptar depois de uma cirurgia. Tem pós-operatório que dura 30 dias, 60 dias, ou até mais. Depende do que foi feito. Aí a gente falou, a gente está acostumado a ir no dentista, que é uma coisa mais simples que tem. Vive sem dente, vai comer o quê? Você começa a ter que mudar até a sua alimentação. Você começa a ter que... Pessoal, vamos lá no churrasco lá em casa? Não dá. Para mim não dá. A gente precisa ter coragem de passar pelo sofrimento. O sofrimento é algo normal, é humano. Uma vez ou outra na sua vida você vai sofrer por algo. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. É lógico que você não vai ver diariamente sofrendo. Talvez esteja passando por algo mais longo que está te trazendo sofrimento na alma, no corpo, na mente. Mas nós temos que ter coragem. O sofrimento é uma realidade humana, é uma experiência de fé, é uma oportunidade para crescimento espiritual, confiança nas pessoas e principalmente em Deus. Quando você passa por um sofrimento e começa a construir confiança com o corpo,
você tem coragem de chegar e falar assim: irmão Zé Geraldo, ora por mim, eu estou passando por essa e essa e essa situação, eu preciso de ajuda. O corpo às vezes precisa desabafar. Você já ficou aflito com uma situação que você só precisava falar? Ela vai falar. A pessoa talvez não vai conseguir te resolver, mas ela vai te ouvir, ela vai te escutar. Ela vai falar assim: não, senta aqui, vamos, o que foi? Você está aflito. E no final você ganha um abraço, você ganha uma oração. Às vezes é isso. O corpo de Cristo tem que estar sensível para isso. Você já viu você tem um trem que é desesperador, é você dormir em cima do braço. Você dorme assim, ó, aí você acorda, está dormente, você está ali na cama e você vai mexendo o braço e quer que o negócio volta logo, e você vai mexendo. Ou então quando fica as duas pernas dormentes, aí você tenta levantar, você fica assim, ó. O corpo precisa estar saudável. Nós precisamos andar em unidade, entender qual é o nosso dom, entender qual que é a nossa capacidade para andarmos juntos, para termos discernimento daquilo que precisa ser feito. E se você sentiu que a perna esquerda deu uma bambeada, opa, joelho, o que está acontecendo? Passou pertinho, o que foi? Por que você está triste, meu irmão? O que eu posso te ajudar? Mas antes que você pergunte a alguém, o que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Irmão, não seja curioso para o mal. Se você não tem capacidade de fazer, não faz. Não faz, não pergunta. Só se você for um pouquinho inteligente, tiver um pouquinho de discernimento, procura alguém que você sabe que vai ajudar aquela pessoa. Uma coisa que eu e Jéssica temos bem definido com a rede de jovens é: eu cuido dos meninos, ela cuida das meninas. Porque tem situações que precisa mulher com mulher e o homem com homem para que seja entendido. Agora, se for uma urgência, eu tiver necessidade de conversar, vou conversar sim. Como líder, tem essa obrigação, mas eu tenho que ter o discernimento de entender aonde eu devo conduzir isso, para onde eu devo, para quem eu devo conduzir. Talvez eu consiga solucionar ali. Mas e aí? E se eu estiver anestesiado? Eu vou querer ouvir? Eu vou querer conversar? Eu não vou. Vivemos em um tempo que decidimos que não vamos fazer. Vivemos em um tempo que decidimos que não tem necessidade de eu fazer. Sabe, irmãos, não é à toa que muitas pessoas têm procurado igrejas grandes, não. É para se esconder mesmo. É espírito de covardia. A pessoa que anestesia ao ponto de: vou para uma igreja que ninguém me conhece. Se eu for domingo sim, domingo não, não tem problema. Se eu aparecer em uma programação outra, não tem problema. A gente está trabalhando com o discipulado e lá fala sobre o feedback. Você não quer falar da sua vida. Você não quer, eu falo assim: ô pastor, eu faltei ontem por causa disso e isso. Você não quer dar satisfação. Nós não queremos dar satisfação, mas nós somos um corpo. E com maturidade nós entendemos que é necessário dar satisfação sim, para quem deve ser dado. Só que nós nos anestesiamos ao ponto de: vou me esconder, vou ficar no meu canto, vou ficar guardadinho aqui, que aqui é mais fácil. Não vou participar de ministério nenhum, que é mais fácil. Em Salmos 34, 17 e 18 fala assim: os justos clamam ao Senhor, os ouvem e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Coração quebrantado e os que estão perto. Se você não estiver perto, não tem como você conversar com o Senhor. Se você não estiver quebrantado, não tem como. Você é anestesiado, você é quebrantado? Ou se você é insensível? Você é insensível. Quem está anestesiado se torna insensível. E isso é perigoso. Precisamos estar perto do Senhor. Perto para ouvir a voz. Você já viu Deus com voz de trovão assim? Ah! Não. O Senhor fala suavemente. Ele fala com amor. Ele nos trata com amor, como filhos. E quando Ele quer falar algo com nós, Ele vem. A não ser que Ele tenha que exortar.
Você quer ouvir a voz suave do Senhor? Você quer ouvir a presença gostosa do Senhor? Ou você quer ser exortado? Você tem essa escolha. Você tem a escolha. Falando, eu não quero ouvir. Eu quero ficar na minha. Eu quero viver a minha vidinha. Eu conheço, eu leio, eu oro, tá ótimo. O Senhor quer mais. O Senhor quer que nós entregamos mais. E aí, quando Paulo vem, no capítulo 12, mais à frente, a partir do verso 9, fala assim, o amor. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Primeira coisa que Paulo fala sobre amor aqui para eles é essa dedicação uns aos outros. Porque quando ele fala sobre essa dedicação uns aos outros, ele está falando da dedicação ao corpo de Cristo. Aquilo que ele tinha falado anteriormente. E o amor fraternal é um sentimento de carinho e afeto profundo. A gente vem sempre para a linha de familiar, daquela coisa fraterna, e é isso. Mas é um carinho e um sentimento profundo, verdadeiro, real. Como nós vamos viver nessa comunidade como corpo, como membros que são interligados e não conversamos, ou não gostamos um do outro, ou não cumprimentamos um ao outro, ou não suportamos a cara um do outro, ou não queremos encontrar um com o outro neste local? Como? Anestesiado. Anestesiado. Não ouve, não enxerga, não fala, vem e fica de corpo presente nesse lugar. E para sentir a presença de Deus, é necessário fé, é enxergar além. Nós não conseguimos, de forma alguma, sentir o Senhor, a presença do Senhor neste lugar, se a gente não tiver fé e sensibilidade para ouvir aquilo que Cristo quer. Não adianta você sentar aqui todos os domingos, se você verdadeiramente não estiver neste lugar, se sua mente estiver no clássico, que é 8h30. A pá de menina aí eu vou xingar, que eu sei que está em casa esperando o jogo. Não tem como, se você quer que o culto acabe rápido, porque você está com a sua mente em outro lugar. Tudo bem, às vezes você está com um parente, um filho, alguém num hospital, ou uma situação em casa te esperando, e você fica aflito, que é normal. Mas você está aqui todos os dias, todos os cultos, dessa forma, alguma coisa está errado. Alguma coisa você deixou para lá. Nós temos que ter cuidado para não sentir dessa forma. E além da anestesia local e anestesia geral, tem a sedação. A sedação, ela é uma medicação para diminuir a ansiedade, para relaxar, para fazer alguns procedimentos. E às vezes ela consegue até inibir um pouco da dor. Talvez você está sedado, sente um pouquinho, o belisco é menor, diminui aquela ansiedade. Eu quero todos os cultos sentir a ansiedade daquilo que Cristo vai falar comigo. Eu quero chegar ansioso para louvar e bendizer o nome do Senhor, para adorar o Senhor. Eu quero estar ansioso para ver a presença de Deus fluir neste lugar. Eu tenho que estar ansioso para na madrugada querer ouvir a voz de Deus. Eu tenho que estar ansioso para poder ajudar aqueles que precisam. Eu tenho que estar ansioso para poder ver aquilo que Deus quer fazer. Não é aquela ansiedade ruim que faz sofrer, não. É aquela ansiedade de eu quero estar pertinho do meu Senhor. Mas se você está sedado, como? Se você está grogue, como? Sabe, irmãos, o vício vem muito sobre isso. A pessoa sofre, a pessoa está sofrendo, não sabe lidar com esse sofrimento, e ela entra no alcoolismo, ela entra na droga, ela tem um cigarro, ela vai se pegando a algum vício diferente, para a mente dela receber aquilo e passou. Aí na hora que acaba aquele copo de cerveja, volta. Aí toma outro. Aí, não, agora eu vou para pinga. Agora a mesma coisa, vai para maconha. Aí a maconha está pouco, vai para o pó está pouco, vai para o crack, e assim vai buscando alguma forma de sentir daquele jeito. Mas quem já pisou no Santo do Santo, em outro lugar não pode viver. Quando você sente a presença real do Senhor, você fica em paz.
A paz que excede todo entendimento humano é só em Cristo. Mas para isso tem necessidade de ter fé. Talvez o que eu esteja falando pode ser abobrinha para uns, mas para quem já sentiu a presença do Senhor, entende que Ele faz parte disso, Ele faz parte do corpo, que Ele faz parte do Juca, do pastor Cupertino, do pastor Jaime, do Gabriel, do Felipe, do Fabiano. Ele entende o que é isso. Sabe, irmãos, a gente tem que chegar aqui com o máximo de alegria possível. Paulo fala muito claro de dedicar uns aos outros. Ultimamente fala assim, tem uma frase que é engraçada, assim, mimimei. Aí compra uma coisa para mim, mimimei. A gente fala, não estou tendo tempo nem para mim, quem dirá vou gastar tempo com os outros. Realmente, tem hora que é difícil. É difícil. Só que é necessário dedicar uns aos outros. Tem hora que fazer as coisas com um filho não é fácil, agora vai ser com dois, vai ser mais vai complicar um pouquinho mais. Se Deus quiser, até o final de dezembro está aí. E aí eu fico pensando, quanto tempo eu vou dedicar aos outros, tendo 2 pequenos em casa e uma mulher para dedicar, um casamento para dedicar. Começa lá, irmãos. Começa lá. Se eu não dedico aos meus filhos, se eu não dedico à minha esposa, eu não tenho que vir aqui querer dedicar algo, porque eu vou ser um hipócrita. Começa lá. Eu tenho que fazer bem lá. Eu tenho que dar o melhor lá, porque vai refletir aqui. Porque quem sabe que eu cuido bem do meu filho e da minha esposa, vai ter coragem e vai confiar de abrir e falar algo que tem necessidade. Se eu gasto aquilo que é necessário com eles, eles sabem que eu vou gastar bem aqui. E quando a gente fala de gastar, não é questão só financeira, é tempo, é amor, é carinho. Esse é amor fraternal. Se você não consegue ter um amor fraternal dentro de casa, um amor verdadeiro, impossível ter lá fora. Impossível. Você só vai mostrar aqui a face que você quer. Você só vai deixar aquilo que as pessoas vão ver que você quer. Começa lá. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Honra o teu pastor. Honra o teu líder. Honra o teu irmão que está do teu lado. É honra. Quando você abraça, quando você cumprimenta, quando você chega com alegria, você está honrando. Quando você lembra do seu irmão, quando você tem algo bom a compartilhar, você está honrando. Quando você decide entregar o seu melhor aqui, limpando aqui, você está honrando. Deixando organizado as salinhas, você está honrando. Quando você está dando aula, você está honrando. Quando você está recebendo as pessoas, você está honrando. Quando essa água chega aqui, você está honrando. E quando você está verdadeiramente firmado no Evangelho, verdadeiramente firmado na palavra, quando você não fala que é cristão da boca para fora e faz o que é errado lá fora, você também está honrando. Você tem que ser verdadeiro em tudo e em todas as coisas. É dessa forma que nós podemos honrar aos outros. Sabe por quê, irmãos? Crente deixou de ser confiável. Antes ele chegava no comércio e falava assim, eu sou crente, eles abriam uma conta. Se eu falar hoje, eu sou crente, caloteiro. Esse aí não vou não. Esse aí não dá não. O mau testemunho é uma forma de não honrar o próximo. E quando nós começamos, eu sei muito, a honra tem que ser para mim, eu prego muito, eu oro muito, eu dou conselho bom, você não está seguindo o que foi falado aqui não. E quando eu venho aqui na frente para exortar algo, é o Senhor me alertando, não fique anestesiado para nada. Não fique anestesiado para aquilo que eu estou te mostrando. Não fique sedado para as coisas que precisam ser feitas. É uma exortação que chega na minha vida também, que é necessário. Quem está de pé, cuide o quê? Para que não caia. Isso é para todos nós. Precisamos estar de pé, precisamos estar vigilante, precisamos estar atento para que a gente não venha cair. A salvação é algo que a gente pode perder sim.
se largarmos para lá, se deixarmos para lá, se não quisermos mais andar com o Senhor, nós vamos perder. Precisamos vigiar, precisamos estar vigilante em todo tempo. Sofrimento, irmãos, vai fazer parte da sua vida, vai fazer parte da minha vida, mas é algo que nós precisamos superar. Tem sofrimento que vai trazer maturidade. Quem aqui já teve um namoro ou casamento que sofreu e trouxe maturidade lá na frente? E não só maturidade, mas valorização. Talvez ao que você tenha tido algum problema com o seu filho e não conseguiu resolver. O Senhor levou, ou não deu certo, mas trouxe maturidade para que você possa ajudar outros. Nós tivemos uma gestação onde nós perdemos o nosso filho. E hoje nós entendemos qual é a dor da perca. Então nós amadurecemos com aquilo. Eu não culpo o Senhor dele ter ido, mas nós amadurecemos e entendemos a necessidade daquilo. Tem sofrimentos que é para que nós possamos crescer. Tem situações que era para que a gente possa crescer. E se a gente não aprender a crescer com o sofrimento, com as coisas que acontecem na nossa vida, nós vamos parar. Nós vamos nos anestesiar e vamos desistir. E o corpo de Cristo só pode caminhar se todos estão caminhando. Eu não consigo ir até lá na frente se as minhas pernas decidir que não vai andar mais. E no corpo de Cristo alguém parou. Fulano, por que você parou? Lídia, por que você está parada? O que aconteceu, Lídia? Pelo amor de Deus, fala comigo. Eu chego, irmãos, a Lídia não está podendo andar, não, vamos carregar ela. Ela precisa prosseguir. Ela precisa continuar andando, ela faz parte. A função dela ela não era perna, ela não era dedo, ela não era joelho, mas ela está ficando para trás, vamos deixar não, vamos levar. Igreja, seja sensível. Saia da sua anestesia, saia da sua sedação. Começa a analisar, começa a pensar o que é necessário para continuar, prosseguir, para que a gente atinja o alvo. Fala assim, mais na frente, nunca lhes falte zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhe o que vocês têm com os santos e suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoe aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenha uma mesma atitude uns para os outros. Se você se alegra com o irmão, você tem que se alegrar com o outro. Se você vê alguém chorando, você tem que aprender a chorar com os outros. Não podemos selecionar com quem nós vamos alegrar e com quem nós vamos chorar. Nós somos um corpo. É com todos. Temos que aprender a compartilhar. É igual assim, o pessoal fala, nossa, vocês não deveriam ter contado que a Jéssica está grávida, não. Tinha que ter esperado pelo menos uns 3 meses. Tem pessoas que falam assim, não, porque tem muita inveja, tem muito isso. É o meu momento de alegria, meu e da minha esposa. Nós queremos compartilhar com a igreja, sim, com os amigos, sim, porque eu sei que a igreja está alegre com o que está acontecendo. Eu sei que a minha família está alegre com o que está acontecendo, porque o dia que eu perdi, quem orou por mim foi essa família aqui. Quem me consolou foi essa família aqui. Quem me abraçou foi essa família aqui. Quem mandou mensagem e perguntou, está tudo bem, foi essa família. Quem é que visitou foi essa família. Então quando estou triste, quando estou alegre, eu tenho que dividir com esse corpo, sim, porque esse corpo faz parte de mim. E é nesse sentido, irmãos. Às vezes você vai comprar um carro, você fica, não vou falar nada não. Realmente a gente fica naquela, vai dar certo, não vai dar certo. Mas sabe uma coisa que vem se perdendo ao longo dos anos? A gente compra carro, antigamente eu lembro, o pessoal ia lá em casa, o pastor poder ungir. Se perdeu. Sabe por quê? Muitas pessoas comprou para si próprio. Não dá uma carona, não carrega uma compra, não faz nada. O carro é dele e ponto.
não sabe compartilhar aquilo que Cristo tem dado. Claro que há pessoas aproveitadoras no nosso meio. Aqueles que se dizem crente, aqueles que são folgados mesmo, vamos usar uma palavra para a gente poder, não vão ficar maciando que não tem necessidade. Existem pessoas que são folgadas mesmo. Mas o que nós temos, se nós não podemos compartilhar, algo está errado. Uma vez uma pessoa orou por mim e Deus profetizou na minha vida que eu seria um homem próspero. E sempre haveria 2 cestas na minha vida. A do lado direito, que ele sempre iria encher, e a do lado esquerdo, que eu que iria encher. A prosperidade que o Senhor colocou na minha vida não é para que eu venha enriquecer ou tenha milhares de coisas, é para que nunca falte nessa da esquerda. Eu não sei de quem que é a da esquerda. É de quem tem. E eu entendo que a da esquerda é de quem tem necessidade. Seja de uma palavra, seja de uma oração, seja de algo financeiro, seja de um abraço, seja de uma correção. É essa prosperidade que tem que ter na minha vida e na vida de vocês. Eu tenho isso para compartilhar e é isso que eu quero que a igreja tenha. Se eu sou próspero, eu quero que a minha igreja seja próspera, que esse corpo seja próspero. Se o corpo está crescendo, eu quero que continue crescendo com aqueles que desejam. Eu sei que tem casais que querem ter filhos e quer saber se não se derrame sobre a vida de vocês também. Seja agora, ou seja no futuro, ou no momento que vocês estão planejando, que seja derramado na vida de vocês. Porque aquilo que o Senhor tem me dado com alegria, eu quero compartilhar com alegria também. Porque o que eu quero para mim, eu quero para vocês. Porque nós somos um só corpo. E quando a gente fala do sofrimento e a gente acaba desistindo, se eu tivesse me entregado ao sofrimento, eu não tentaria ter filho novamente. Se eu tivesse decidido me anestesiar nessa área da minha vida quando não deu certo, eu não estaria indo para o terceiro agora. O primeiro está com o Senhor. Se eu tivesse desistido, me anestesiado dessa situação, eu não viveria a alegria que eu estou vivendo. É por isso que nós não podemos parar. Nós não podemos desistir. Nós não podemos ser empáticos com aquilo que está acontecendo. Nós não podemos selecionar aquilo que nós queremos e o que nós não queremos. Nós temos que ter coragem de fazer aquilo que é necessário. Paulo está dando uma diretriz para uma igreja que vai se iniciar. Ele ansiava por estar em Roma. Ele ansiava de falar sobre isso. Que eles entendessem que eles é um só. E até hoje nós temos que falar que nós somos um só. Até hoje nós temos que reafirmar que nós somos um só. Até hoje nós temos que pregar para falar que somos um só. Só que tem uma coisa que o Senhor tocou profundamente no meu coração essa noite. Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé. Nesse momento eu vou orar, irmãos. E algo que veio no meu coração é sobre perdão. Um corpo não bate no próprio corpo. Um corpo são, um corpo sarado, uma mente sarada, uma mente sadia, ela não flagela, ela não bate, ela não estraga o próprio corpo. E talvez nessa noite você tenha feito algo contra alguém deste corpo, ou do corpo de Cristo, e você, por ter se anestesiado ou sedado isso em você mesmo, acha que não tem problema nenhum, acha que isso não fez diferença nenhuma, acha que isso não afeta o corpo de Cristo de forma alguma. Mas o perdão precisa ser liberado. Se essa pessoa estiver aqui neste lugar e você quiser abraçar, amém, fique à vontade. Mas se ela não estiver, abraça alguém que você tem intimidade, ore junto,
abra o seu coração para que o perdão possa ser gerado em você nessa noite. E quando você tiver a oportunidade, poder falar pessoalmente com essa pessoa: me perdoa. Porque o corpo precisa cuidar do corpo. Eu não posso ficar batendo na minha cara. Eu não posso ficar batendo na minha perna. Eu não posso ficar tropeçando nas minhas próprias pernas. Eu preciso andar em sincronia. O corpo sem perdão não vai andar. A doença da alma, hoje que a gente fala que é a depressão, ela muitas vezes é gerada por falta de perdão, ou porque não coloca para fora, ou porque não consegue colocar o sofrimento para fora, ou superar o sofrimento. E tem muita coisa na nossa vida que só vai ser liberada, só vai caminhar se o perdão vir sobre as nossas vidas. Então, se você quiser abraçar alguém, fique à vontade. Se você quer ficar no seu lugar quietinho e revendo isso, fique à vontade. Mas nós só podemos ser perdoados, nós só podemos realmente ser limpos do pecado se a gente confessar. Confesse ao Senhor neste momento, amém? Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque a sua palavra é viva, é real todos os dias, Senhor. E, ó Pai, aquilo que o Senhor me tocou foi sobre o perdão, Senhor. Foi sobre, ó Pai, não, ó Deus, liberar, ó Pai, uma pessoa, não, ó Deus, falar eu errei, eu não estava certo, eu te feri. E o corpo de Cristo tem a necessidade de estar solto, liberto, sincronizado, andando em sincronia, ó Pai. E é necessário que nós possamos liberar, ó Pai. Que os teus filhos, ó Pai, nessa noite, ó Deus, possam, ó Deus, ver aquilo que está, ó Pai, realmente remoendo o coração deles, ó Pai, agarrado no coração. A gente, ó Pai, não consegue ver, ó Pai, aquilo que está nos atrapalhando. A gente consegue ver o cisco no olho do irmão, mas a trava no nosso a gente não consegue, ó Pai. Que os corações nessa noite sejam liberados, ó Pai. Que os corações nessa noite, ó Pai, sejam libertos, Senhor. Que as pessoas nessa noite, ó Pai, possam ver o Senhor abraçar, possam ver o Senhor cuidar, possam ver o Senhor transformar, possa ver o Senhor fazer algo novo, ó Pai. Que o corpo de Cristo possa ser saudável, que a mente possa ser saudável, que os corações possam ser saudáveis, Pai. Ó Senhor, que nessa noite, ó Deus, o Senhor possa movimentar a cada um, ó Pai. Que cada um possa realmente, ó Pai, sair, ó Pai, da inércia que dá, ó Pai. Que se tiver alguém anestesiado neste lugar, ó Pai, que o Senhor acorde, ó Pai. Se tem algum membro, ó Pai, que está anestesiado, ó Pai, que passe essa anestesia, ó Pai. Se tem alguém dormindo, ó Pai, neste lugar, ó Pai, por causa da anestesia geral, acorda, Senhor, levanta, Pai, que ele possa, ó Pai, reencontrar, ó Pai, o sentimento, ó Deus, de te servir, possa reencontrar o sentimento de estar contigo, possa reencontrar, ó Pai, a alegria de fazer parte do corpo, de ser a noiva de Cristo, de ansiar por Ti, por ter ansiedade por Ti, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, sacudir de tal forma que ele lembre que ele faz parte de algo, ó Pai. Que ele possa lembrar que ele faz parte de uma comunidade, que ele faz parte, ó Pai, daquilo que o Senhor sonhou, Pai. Revira, Pai, revira os corações, ó Pai, revira as mentes, Senhor. Quebra, ó Pai, toda a cadeia, ó Pai. Quebra todos os grilhões, ó Pai. Derruba as muralhas, ó Pai, para que as pessoas possam, Pai, sentir a Tua voz, ó Pai, tocando os corações. Que elas possam sentir a Tua presença, ó Pai, nos corações. Que elas possam, Pai, neste momento, ó Pai, ser transformadas, ser guiadas, ó Pai, estarem, ó Pai, perto de Ti, perto deste corpo, perto, ó Pai, da Tua presença, Senhor. Que o perdão, ó Pai, possa ser levado, ó Pai, aos lares, possa ser levado, ó Pai, aonde há necessidade, ó Pai. Que essa palavra, ó Pai, não saia vazia dos corações dos Teus filhos, ó Pai. Que essa palavra não saia vazia da mente dos Teus filhos, ó Pai. E eles possam sempre lembrar
que eles fazem parte deste lugar, eles fazem parte deste corpo, eles fazem parte de mim, eles fazem parte do pastor Cupertino, do pastor Carlos, do pastor Jaime, do pastor Cláudio, que nós somos um só perante o Senhor, que nós somos iguais perante o Senhor, que nós ansiamos pelo Senhor, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus.